aqui que todos nós, ou seja, se brincar, alguém não conhece por inteiro a história, mas eu creio que todos conhecem a história de João Batista. O seu nome era chamado João Batista, não porque era sobrenome, é porque ele batizava. Então, na verdade, era João o Batizador. E nós vemos que ele foi o último profeta. E o Senhor deu testemunho dele, e ele deu testemunho do Senhor Jesus. Ele era um profeta a qual foi escolhido com uma missão muito interessante, muito grande. A missão dele era anteceder Jesus Cristo, era anunciar Jesus Cristo. E quando nós vemos a palavra do Senhor que fala a respeito de um profeta que desde o ventre da mãe já era cheio do Espírito Santo. Ele não era como os outros profetas, ele não era como Isaías, ele era um pouquinho parecido, no meu ponto de vista, ele era um pouco parecido com Jeremias. Pois a palavra do Senhor diz que Jeremias, ele foi escolhido dentro do ventre da mãe e ele foi ungido a profeta. E este profeta era um cadinho parecido com ele, porque ele também era cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo. E ele tinha uma missão muito interessante, muito grande. A missão dele era anunciar Jesus. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Todos nós temos algo a passar aqui na terra. Muitas pessoas não acreditam nas promessas do Senhor, mas eu creio que aqui tem uma igreja que acredita na promessa do Senhor. Tem alguém que acredita na promessa de Deus aqui neste lugar? João Batista, ele começou a pregar aquela pregação que ninguém gosta de ouvir. Sabe qual que é aquela pregação que ninguém gosta de ouvir? Porque hoje, nas igrejas a qual nós pregamos, para onde nós temos passado, quando se diz uma pregação que é para ter vitória, para ganhar carro zero, que pode viver de qualquer maneira, todo mundo gosta, todo mundo aplaude, todo mundo dá glória a Deus. Mas se João Batista fosse pregar hoje, nos nossos templos, nas nossas igrejas, ninguém gostaria de ouvir a pregação dele. Porque a pregação dele era uma pregação, não era de maciar ego, não era de passar a mão na cabeça, não era palavras leves, era palavras duras. Ele tinha dois tipos de pregação que ele tinha. Uma pregação que ele pregava era arrependei-vos, e outra era confessar. Confessar ninguém quer confessar. Arrepender, até pode arrepender, mas confessar, quem é que gosta de confessar alguma coisa? Essa era a pregação. E quando João Batista chamava para batizar o povo, as duas pregações eram ditas ali naquele momento. As pessoas tinham que rapidamente confessar os seus erros. Como confessar os seus erros? Tudo aquilo que as pessoas praticavam tinha de confessar para ser batizado. E uma dessas tardes que ele estava batizando, e de repente ele estava ali fazendo aquela pregação que todo mundo conhece: raça de víbora, convertei para que não venha ser castigado pela ira futura e tudo mais. Ele começou a pregar e de repente ele olha lá na margem do Rio Jordão e vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Ele diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu testemunho, ele teve uma visão ali, ele viu o Cordeiro. E quando ele viu o Cordeiro, Jesus foi até ele, pediu para ser batizado, ele não queria ser batizado, e de repente ele olha para cima, aí escuta uma voz: esse é meu filho em que tenho prazer, ou em que me comprazo. Naquela demanda que ele chegou e falou para Jesus: Jesus, eu não posso batizar, eu não sou digno nem de desatar a correia dos seus pés. E de repente agora ele resolve batizar o Senhor Jesus. E de repente quando ele olha, ele vê outra visão, ele vê o Espírito Santo. Quantas pessoas já perderam a visão de Deus? Quantas pessoas entram em um culto como esse e não conseguem mais ver o Espírito Santo, não conseguem mais ouvir a palavra do Senhor? Quantas pessoas que não conseguem mais, já perdeu tanta visão, que não consegue nem estar na presença do Senhor hoje, não consegue mais. Mas João Batista, ele viu o Cordeiro de Deus, ele viu ali Deus falando, ele viu o Espírito Santo. Mas o texto que nós lemos, quando nós lemos esse texto aqui, que eu acabei de ler agora, era tudo contra aquilo que João passou. Foi tudo contra aquilo que João passou. Porque agora João está preso.
João está preso agora. João agora, ele esqueceu daquela visão que ele viu. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Diga, perca. Diga forte, irmão. A perca da visão. Quero que você faça uma análise da sua vida nesta noite. João, em algum momento, ele perdeu a visão. Em algum momento, pastor Frank, João, ele perdeu a visão. Eu lembro-me, um dia eu estava passando por grande prova, por grande dificuldade, porque não há uma coisa que dá mais prova na gente, é a gente ver um filho sofrendo e a gente não poder ajudar. O filho escolheu o sofrimento e a gente não pôde ajudar. Aí chega um momento na história que parece que nós estamos encarcerados como João Batista. As portas estão fechadas, o céu parece estar trancado, as promessas do Senhor parece que não estão cumprindo ou não vão cumprir e nem tem expectativa de cumprir. Aí um dia eu recebi um convite para pregar lá em Águas Lindas, uma pequena cidade na divisa lá de Portugal com a Espanha. E aí eu fiquei muito alegre, porque eu estava na prova e estava precisando de uma chance para ir ministrar a palavra do Senhor, até porque eu queria que Deus falasse comigo também. E Deus, naquela noite, um dia antes do convite, o Senhor falava que ia fazer grande obra na minha vida. O Senhor me falou em sonho, o Senhor me falava no meu pensamento, no meu coração, que ia fazer grande obra. Aí eu fiquei todo alegre, eu pensei assim, agora é nesta ministração que cego vai ver. É nesta ministração que eu vou orar e Deus vai fazer grande obra. Vai ser nesse dia que eu vou lá. Eu estou com um pensamento bom, eu estou com um bom pressentimento que Deus vai fazer grande obra. E quando eu cheguei naquela pequena cidade, determinada cidade de Águas Lindas, Águas Lindas, ali naquele interior de Portugal, quando eu cheguei lá, a igreja estava fechada. Eu falei assim, olha, já começou mal. Falou para mim vir 7h30 e a igreja está fechada. Aí quando foi perto de 8 horas, chegou umas mulheres, abriu a igreja, era uma igreja só de português. Aí abriu a igreja e eu entrei lá, sentei no último banco, chegou as mulheres e começaram a cantar, começaram ali a profetizar. Elas seguravam na mão, eu nunca vi uns europeus tão cheios do Espírito Santo como aqueles. Porque quem já morou na Europa sabe que lá é uma frieza espiritual danada. E aquelas mulheres começaram a orar. E, de repente, uma daquelas mulheres falou assim, ei, moço, o senhor é crente? Eu falei, ih, danou tudo, vim para pregar. E a mulher pergunta que eu sou crente, e agora? Será que o Senhor me trouxe aqui para me envergonhar aqui neste lugar? Aí eu falei, balancei a cabeça, sim, assim, meio tímido, sim. Se o senhor é crente, então vem cá para orar conosco. E quando eu peguei na mão daquelas mulheres que estavam orando ali na frente, Deus usou uma mulher em profecia e falou assim, olha, eu trouxe você aqui para fazer uma obra na sua vida. E aquilo me alegrou muito, porque eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a minha visão espiritual estava um pouco embaçada. Eu estava quase perdendo a visão, eu já estava quase como Asaf. Asaf, lá no 73, diz assim, olha, os meus pés estão quase a escorregar. Estou quase desviando dos caminhos do Senhor, dos propósitos do Senhor. E começou o culto, e de repente aquelas pessoas cantando, adorando e magnificando o nome do Senhor. E de repente a pastora Virgínia falou assim, olha, daqui a pouco o pastor Genisvaldo vai trazer uma poderosa mensagem. Mas antes nós vamos ouvir um testemunho. Aí chegou uma senhora, bem já de idade, uns 70, quase 70 anos de idade. O olho assim avermelhado, a cara assim, parece que tinha chorado muito. E ela pegou o microfone, meia trêmula, assim, tremendo. E aí pega um papel de dentro da Bíblia, uma folhinha toda amassada, e começa dizendo assim, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. E a igreja começa a chorar, o povo começa a glorificar o nome do Senhor. E um poema muito simples, Senhor, eu aceito tudo que o Senhor faz na minha vida, e tudo que o Senhor vai fazer na minha vida, eu aceito. E aquele povo começou a profetizar, começou a pular, começou a chorar, começou a bater palma. Eu falei assim, olha, o segredo daqui deve ser contar poema. Então vou ter que preparar um poema aqui na pregação. O nosso ego, né, irmão, parece que cresce. Aí, quando me passou, chamou eu para perto assim, como o pastor Frank diz agora mesmo, me chamou aqui para perto, e olhou bem na minha cara e falou assim, ó, pastor Genisvaldo, você viu aquela mulher que desceu daqui do altar agora? É essa que está sentada aí? Sim.
uma boa poeta, ela falou assim, não é nada, não é poeta nada não. Nós não tivemos culto aqui na quinta-feira, no dia de sábado. Nós não tivemos culto aqui na quinta-feira, porque na quinta-feira nós estávamos sepultando o marido dela de 50 anos de casado. Aquilo foi uma peixeira no meu coração, aquilo foi uma facada. Como pode uma pessoa, 3 dias antes, sepultar o esposo e, de repente, num culto de sábado, está lá, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te sirvo, obrigado por tudo que está acontecendo na minha vida, como é que pode? E o Senhor falava no meu coração, falava assim, filho, não perca a visão, filho, não perca a visão diante o problema, diante a dificuldade, diante as provas, não perca a visão, porque tem muitas pessoas perdendo a visão perante a prova, perante a dificuldade, mas eu vim aqui hoje, nesta noite, para dizer para você, não perca a visão, não perca a visão, não perca a visão, porque o que Deus tem preparado para você é muito grande. Se você crê, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. 3 meses depois, eu estava pregando numa vigília, estava chorando a vigília toda. Aí um pastor chegou em mim e falou assim, olha, pastor Genisvaldo, o negócio aqui hoje está bom. Falei, está bom sim. E eu chorando a vigília toda, era quase 3 horas da manhã e eu estava chorando. E aí eu comecei a ministrar e estava chorando na mesma. Aí eu abri a boca para falar o que estava acontecendo e eu não conseguia falar e o Espírito Santo também não deixava. E aí quando acabou a vigília, alguém me perguntou, o pastor foi lá e me perguntou, falou assim, pastor Genisvaldo, está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei, tá, nesse exato momento, o meu pai está dentro de um caixão lá no Brasil e eu não pude ir lá ver ele pela última vez. E o Senhor falava no meu coração, não perca o foco, não perca a visão, não perca a visão. Tem tantas pessoas perdendo a visão por tão pouco. Há pelo menos 3 coisas que pode fazer o cristão perder a visão. A primeira coisa chama-se a dúvida. Quando começa a duvidar daquilo que Deus tem preparado. Tem tantas pessoas que têm promessa de Deus, mas a promessa não cumpre, e ele começa a duvidar daquilo que Deus tem preparado. Tem tantas pessoas que é chamado para uma grande obra, tem tantas pessoas que é chamado para ministrar, para fazer a obra do Senhor, para evangelizar, ou até mesmo tipos de obras missionárias, mas aquele momento não chega, as dificuldades vêm, e de repente a pessoa fala assim, olha, será que o profeta mentiu? Será que a palavra não é verdadeira? Será que aquilo não vai se cumprir? Mas é Deus provando a nossa fé, porque o momento de Deus vai chegar na nossa vida, o momento de Deus vai chegar na sua vida, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você está esperando, vai chegar o momento, a qualquer momento o Senhor Rei dos Reis vai abrir o céu e vai derramar a bênção na sua vida, na bênção da sua família, na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo. É só você crer e esperar mais um pouquinho, porque a bênção do Senhor já está chegando na sua vida. Quem acredita nisso? Aleluia, levanta a mão, pelo menos 1 minuto, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu tenho vontade de glorificar o nome do Senhor. Se você veio aqui nesta noite para adorar, então abra sua boca, adore o Senhor. Se você veio nesta noite, feche os seus olhos, manda um glória para cima, manda glória, faça uma escada, que o poder de Deus já está chegando aqui neste lugar. Eu não sei o que é que você precisa, mas o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Ele conhece a sua necessidade, conhece a sua vida, e Deus vai te dar a sua vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então exalte o nome dEle, aleluia. Glória a Deus, decanta as nervas. Oh, glória a Jesus, aleluia. Eu sinto o poder de Deus aqui neste momento, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a glória do Todo-Poderoso aqui neste lugar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando nós vemos a palavra do Senhor, quando eu falei para vocês no início dessa ministração, que João Batista era um pouco parecido, pelo menos no começo, com Jeremias. Jeremias, no tempo da fraqueza dele, no tempo das tribulações, ele falava assim, olha, eu quero me trazer à memória aquilo que me dá força, aquilo que me traz esperança. E às vezes o crente precisa lembrar de onde o Senhor tirou ele.
Às vezes nós precisamos lembrar de onde nós vimos e aonde nós estamos agora. Vem a prova, quando vem os grilhões da vida, os escombros da nossa alma, muitas pessoas estão presas a isso, estão presas a passado, estão presas a problema. João Batista se encontrava dessa mesma forma. Ele tinha esquecido que viu o céu aberto, ele tinha esquecido que viu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, ele tinha esquecido que tinha visto o Cordeiro de Deus entrando nas águas, ele tinha esquecido que Deus tinha feito grande obra. O pior mal que nós podemos ter na nossa vida para causar a visão espiritual, o primeiro é dúvida e o segundo é esquecimento. Quando nós começamos a esquecer daquilo que o Senhor fez na nossa vida, nós nos desviamos dos princípios do Senhor. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nesta noite vai iluminar sua mente e você vai lembrar das obras que o Senhor já fez na sua vida. Você vai lembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida, da bênção que você já recebeu. Pessoa que estava pensando em desistir, eu tenho certeza que nesta noite o Senhor vai dar uma porção de ânimo na sua vida e você vai sair daqui revigorado pelo Espírito Santo. Deus vai abrir a sua visão, Deus vai abrir a sua visão, Deus vai abrir a sua visão nesta noite. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. João Batista agora, ele faz uma coisa que nunca poderia ter feito. Ele nunca poderia. Conhece a história de João Batista? Todos nós conhecemos a história de João Batista. João Batista chama os discípulos. Ele chama um dos discípulos e faz uma rodinha com o discípulo e fala assim: olha, eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Pedro e André falam assim: Senhor, nós podemos seguir Ele? Pai, vai em paz. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora João Batista, 1 ano depois, João Batista está preso. Herodes mandou prender. Os dias dele está contado, ele sabe que vai morrer. E quando a pessoa sabe que vai morrer, dá um desespero. Ele vê Jesus curando tantas pessoas lá fora. Ele vê Jesus ressuscitando os mortos. Mas a bênção para João Batista não chega. A bênção para João Batista não chega. Ele tinha um propósito, a vida dele tinha um propósito. O único propósito de João Batista, ele foi criado lá no deserto. Vestia roupas feitas de peles de animais, de pelos de animais. Alimentava de comidas silvestres, lá do campo mesmo. E ele começou a entrar dentro da cidade, um profeta diferente, mas tinha um propósito. Ele foi chamado de o maior profeta que já pisou na face da terra. A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus deu testemunho dele, testemunhou ele, falou que ele era o maior profeta, o maior homem nascido de mulher foi João Batista. E agora ele se encontra encarcerado, preso, e começa ali a dúvida. A dúvida traz o medo. Quando nós temos dúvida de alguma coisa, nós temos medo. Quando nós começamos a duvidar, nasce o medo junto. É como se fosse uma ramificação. A dúvida traz medo, traz desânimo, traz descrença, traz tudo na nossa vida. E de repente agora, aqueles mesmos discípulos que João Batista outrora falou assim: olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista chama eles na grade da prisão, eles estão presos. Lá do outro lado da grade estão os discípulos de João Batista, 2 discípulos que não abandonaram ele. Do outro lado da grade, João Batista chega perto da grade, bem baixinho, chama eles perto e diga assim para ele: olha, eu tenho dúvida. Vai lá e pergunta que aquele que eu falei, que é o Cordeiro de Deus, pergunta se é ele mesmo ou se nós esperamos outro. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós temos dúvidas com tantas coisas na nossa vida? Será que é aquela igreja mesmo que eu tenho que congregar? Será que é aquele trabalho mesmo que eu tenho que estar? Será que é naquele grupo mesmo que eu tenho que estar? As pessoas não me veem, Deus parece que não me vê, o Senhor Jesus parece que não me vê, o pastor da igreja parece que não me vê, o dirigente parece que não me vê, parece que eu estou abandonado, eu estou preso dentro de uma cela.
E aí os discípulos de João Batista chegam até Jesus. E olha para Jesus, o texto que nós acabamos de ler aqui. Diz assim: quando aqueles homens chegaram junto dele e disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu mesmo o Yeshua HaMashiach, o Jesus o Messias, ou esperamos outro? Perca de visão. Cuidado com a sua visão. Cuidado com a sua visão para que você não perca ela. Aquilo que Deus entregou para nós, meu irmão, é eterno. Aquilo que Deus fez na sua vida é eterno. A salvação que o Senhor deu para você, ela é eterna, vai durar na eternidade. Não é o dinheiro que vai tirar a sua salvação. Paulo escreveu um relatório, fez um relatório da vida dele. Ele falou assim, ó, não é a profundidade, não é a distância dos parentes, não é nada, não é a dor, não é a fome, não é a escassez, não é a falta de roupa, não é a perca. E ele completou dizendo, nada pode separar do amor de Deus, nada pode te separar do amor de Deus. Se você crê, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Gloriando lá, e a tio decanta as neves. Oh, glória a Jesus, aleluia. O que pode nos separar do amor do Senhor? O que pode separar você do amor do Senhor Jesus? Nada pode separar, a dificuldade não pode, os grilhões não pode, nada, os inimigos não pode, Satanás não pode, porque a igreja do Senhor, ela tem uma promessa, e a promessa que o Senhor tem, levanta a mão, eu quero profetizar na sua vida, a promessa que o Senhor tem com a igreja, é que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, a enfermidade não vai prevalecer, a doença não vai, Satanás não vai, o inimigo não vai, o problema não vai, porque a igreja já tem uma promessa, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Aproveita e manda um glória para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Já viu uma pessoa quando está com dúvida? Uma pessoa quando está com dúvida, ela nunca quer levar a dúvida sozinha. Sempre vai com mais pessoas. Os discípulos também, com certeza estavam com dúvida, os discípulos de João Batista. Com certeza também estavam com dúvida. E a dúvida, meu irmão, atrapalha a bênção chegar na nossa vida. Será que é a oração que o pastor Frank, será que vai me curar mesmo? Será que Deus vai curar através da oração? Será que aquilo que ele está profetizando, será que é mesmo? Aquilo que aqueles pastores estão dizendo, será que é mesmo? A dúvida atrapalha. Muitas pessoas não recebem. Paulo sempre dizia assim, ele sempre escreveu, falava assim, olha, não seja menino na malícia, mas não no entendimento. E tem muitas pessoas que chegam dentro da igreja, chega ontem e já está recebendo bênção, recebendo milagre, porque eles já passaram da faixa etária de menino espiritual. Paulo diz assim que quando é menino é alimentado com leite racional, leite do raciocínio, começa a raciocinar dentro de criança. Mas aquele que é menino, no entendimento, ele não consegue receber bênção. Sabe o que eu entendo dessa mensagem de Paulo? É que para receber bênção do Senhor, tem que ter a maioridade espiritual. E tem tantas pessoas que chegam à maioridade espiritual, depois de 6 meses chegou na igreja, já começa a receber bênção. Mas tem crente que tem 100 anos sentado no banco da igreja e não consegue receber a bênção do Senhor. Ele não conseguiu ultrapassar a dúvida, ele não conseguiu ultrapassar. Tantas pessoas estão aqui para observar, tantas pessoas estão aqui só para ser como os escribas, que estavam juntos só para observar. Mas tem pessoas que adentrou dentro do templo para adorar. Esse está sentado lá atrás, ele começa dizendo assim, Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou pecador. Essa pessoa não está aqui para olhar, ela não tem dúvida, mas ela está aqui para receber o poder de Deus, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. São pessoas que abandonaram tudo para estar na presença do Senhor. Se você é uma dessa pessoa, então manda um glória para cima para alegrar o coração do Senhor nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Se coloque de pé neste momento. Glória a Jesus. Pegue na mão do seu irmão aí. Vai aí. Vai até o seu irmão. Não fica ninguém sozinho, não.
Glória a Jesus, aleluia. Eu quero orar por vocês. Já foi orado aqui muitas vezes. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, começa a glorificar o nome do Senhor neste momento. Deus poderoso, Deus de poder e glória. Aqui está a tua igreja, Senhor, a tua palavra foi lançada nesta noite. Senhor, meu Deus, começa agora, Senhor, a abrir a visão espiritual. Tira toda dúvida, não deixa que nós venhamos perder a visão. Não deixa nenhum do seu povo perder a visão, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que adentrou neste lugar, nesta noite, que ela saia daqui glorificando e exaltando o teu santo nome. E em nome do Senhor Jesus, que esta vida seja impactada por ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, aonde estiver um coração triste, alegra esta vida. Aonde estiver uma enfermidade, cura. Aonde estiver uma pessoa desiludida, ó Pai, Senhor Jesus, muda esta vida, transforme este lar que está em pé de guerra. Em nome do Senhor Jesus, eu venho repreender agora toda briga, todo mal, todo demônio. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Deus santo, Deus de poder e glória, em teu nome, Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Em nome do Senhor Jesus, aonde estiver um coração aberto, enche essa vida agora, ó Pai. Enche essa vida, enche esse coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que esta vida, Senhor meu Deus, seja transformada por ti, seja transformada pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. E a tua igreja, Senhor, seja, Senhor, glorificada neste lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Frank por essa oportunidade. Que Deus possa te abençoar grandemente, meu pastor. Graças a Deus. Quantos foram abençoados com esta mensagem? Diga amém. Não perca a visão. Não perca a visão. Não perca a visão. Esta é a mensagem para você essa noite. Foque naquilo que você está lutando. Não perca a visão. Amém? Sentai-vos, por favor. Eu quero aqui chamar o pastor Carlos César, que vai estar fazendo um momento muito importante do nosso culto. E logo após, o pessoal da mídia, deixa, por favor, o VT da Conferência Missionária pronto, para a gente poder divulgar aqui o trabalho que vai começar já amanhã. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Quantos já receberam um milagre da parte de Deus nesta noite? Amém? Eu vou embora para minha casa levando algo de Deus sobre a minha vida. Amém? Eu vim buscar um milagre e eu tenho certeza que eu vou levar. Foi me dado a oportunidade para um momento que eu considero sublime, especial na casa do Senhor. Um culto só é completo quando nós nos levantamos, enfiamos a mão no bolso e ofertamos na casa do Senhor. Amém? Quantos têm alegria de ofertar na casa de Deus? Faça assim. Eu separei um texto que eu achei interessante para esse momento, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, digo comigo, todas as vossas, está fraco, irmão, todas as vossas necessidades. Vamos dizer mais forte, necessidades. Mais forte, necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Amém? Houve uma época na minha vida que eu ia para a igreja e não tinha nenhuma moeda para ofertar na casa de Deus. E quando o pastor levantava e começava então a falar sobre oferta e pedir oferta, eu senti uma dor muito grande no coração. Eu senti uma vontade na alma de ofertar, porém não tinha condição, não tinha nenhuma moeda. E eu comecei a orar e comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus,
eu quero que o Senhor me abençoe de tal forma para que eu possa ofertar na tua casa. Amém? Deus ouviu minha oração, irmão. Uma das alegrias que eu tenho de ofertar na casa do Senhor. Eu tenho algo para te dizer. Eu vejo muitas pessoas, pastor Franco, pregando sobre quebra de maldição na vida financeira. E existe maldição na vida financeira de muitas pessoas.